Tudo bom? Bom, se todos estão prontos, porque o pessoal vai Bom dia a todos. Eu vou fazer a prece de início, embora quem tenha ouvido a prece de Cáritas lá em cima, ela já é a nossa prece, né? Mas vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior, a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, nesta casa bendita, e agradecemos à equipe espiritual que todas as manhãs de domingo aqui está conosco. Pedimos a esses espíritos amigos que nos envolvam em suas vibrações de muito amor e carinho, como sempre, e que nos intuam para o melhor entendimento de tudo aquilo que vamos ver e estudar. Também, Senhor Jesus, pedimos as suas bênçãos para todos os espíritos que aqui estiverem estudando conosco. Que eles recebam, inicialmente, o nosso pedido de perdão, se a qualquer um deles nós prejudicamos no passado. E os convidamos à paz e ao entendimento. Que todos eles sejam envolvidos assim, na vibração amorosa da espiritualidade superior. E que tenhamos uma manhã de estudos abençoada. Deixamos a nossa prece de início entregue na sala 1, em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Eu queria, antes de nós começarmos aí nas perguntas e respostas, né, comentar o seguinte. No final do ano, muito provavelmente, eu ainda não sei a data exata, algumas pessoas até devem saber, mas no final do ano, geralmente ocorre ou no último domingo de novembro ou no primeiro domingo de dezembro, geralmente ocorre o encerramento do ano, do ponto de vista das atividades da evangelização aos domingos. E como nós estamos ligados a este trabalho da evangelização aos domingos, também vai encerrar. E, no encerramento, sempre tem apresentação de alguma coisa, né? Então, as crianças, desde os nenezinhos, né? E eles gostariam até, desde os cabelinho branco de agora, né? Que façam alguma coisa. Então, os jovens, a mocidade, vão fazer uma espécie de entreatos, né? Eles vão entrando e vão linkando, né? Ligando, não posso falar linkar, embora todo mundo use, né? Mas ligando uma coisa com a outra. E aí, eu gostaria de saber se nosso grupo pode fazer uma apresentaçãozinha. Por exemplo, né? Um jogral,
Olha, é velho, não é? Mas é bacana. O jogral é uma coisa antiga. Pra quem não sabe o que é jogral, todo mundo sabe o que é jogral. Ah, tá falando? Todo mundo. Jogral, vocês estão um grupo de pessoas, uma fala uma coisa, a outra completa, a outra fala. Isso, é legal, bacana. Aí faz muito legal. Ou, se quiserem, aí a gente pode pedir para a Rô, né? E ela geralmente prepara uma música, né? Ela conversa lá com os espíritos e fala, ó, meu, estão querendo lá uma música. Aí vem uma musiquinha, só que aí a gente tem que ensaiar, certo? Eu acho que o jogral é melhor, a gente faz a nossa marca ali, né? E eu estarei presente, mas não poderei fazer parte, porque eu não enxergo na hora de entrar e falar, e aí eu vou falar coisa errada. Mas todos vocês que enxergam fazem o negócio direito. Mas estarei lá junto, só fazendo... Pode ser um jogral. Pode ser um jogral. Isso, pode ser alguma coisa Isso, por exemplo, ó, uma coisa diferente, né? Que a gente, de repente, pode fazer um jogral assim, mais alegrinho, né? Já acho que espírita é tudo, né? Vamos... Não, mas é que geralmente você vem com uma fala, olha, ele não sei o que lá, fala, e o outro fala lá, mas geralmente tem uma mensagem, tudo lá. A gente pode fazer uma mensagem mais engraçadinha, né? Então eu vou, se vocês toparem, eu vou falar Vou com a fazer Rô votação, hoje. levanta a mão quem quer fazer isso. Hoje. Ó, se é votação, perdendo. Se é votação, nós perdemos. Tá bom. Agora, esperamos sugestões, então, né? Porque senão vamos ter que fazer alguma coisa. Não, mas eu acho que é interessante a gente fazer Faz o seguinte, faz o seguinte. Vai ser ou no último domingo de novembro ou no 1º de dezembro. Mas eu trago essa data final logo. Posso até tentar perguntar para a Rô aqui, para a Rô não, para a Ivone, né? Daqui a pouco a gente faz essa pergunta. Faz assim, todo mundo que não conhece, dá uma olhada na internet, vocês vão encontrar o que é jogral. Aí, se realmente não fechar, a gente faz outra coisa. Né? Bom, a ideia está lançada. Essa jogada, a ideia... Ó, quem não estiver no grupo da gente apronta as coisas, né? Me passa que eu convido. Eu convido para o grupo da gente. Vai uma foto de uma pineal mesmo, assim, para vocês reconhecerem. Então, quem quiser, eu mando, me avisa e passo o WhatsApp. Do de vocês encontro? que eu faço. Oi? É o encontro? É o nosso, a gente já fez algumas coisas aqui para casa, encontros, assim. Então a gente criou um grupo justamente para isso. Se não der certo jogar, pelo menos lá a gente discute. Vou passar um grande voto na mulher. Isso, a Pinel, que bom, é bonita a Pinel, é acesa lá dentro. Né? Meu sócio de médico é assim, cara. É uma foto bonita mesmo, da Pinel. Muito bem, gente. Aí a Márcia vai passar, vocês dão o telefone. Mas, gente, é assim, por questões da LGPD, eu não incluo a pessoa no grupo. Ouvido. Eu acho que alguém aqui já até recebeu e não respondeu porque não sabia quem era. Agora tá, eu escrevo lá o grupo. Mas é esse símbolo que vai. Tá bom? Então vamos lá, gente. Podemos ler? Podemos. Ok. A gente está no capítulo Retorno à Vida Corporal. A questão vai ser a 335, ainda Prelúdios do Retorno. Então, vamos lá. O espírito, todo mundo já? Posso ver? 335. Tudo bem? Não, é que Vida dos Espíritos. O encontro é... Ok. É para subverter. Você contou para ela que é para subverter o outro? Né? Na verdade, o outro grupo foi criado pelos jovens há mais de 5 anos atrás, antes da pandemia. O estudo. O livro, o estudo do Livro dos Espíritos.
E aí, tinha lá, é engraçado, eu nem sei o que é aquele negócio que tem assim, um negocinho pretinho, assim, um símbolo diferente. Não sei o que é aqui. É o Mas- portal do umbral. É, Portal do umbral. Meu Deus. pô, não era essa a minha intenção, nem eu que arrumei essa imagem, que eu não arrumo imagem nenhuma. E aí, ficou esse grupo, mas as pessoas que estão no grupo foram mudando, foram entrando outras, e tem jovens que desapareceram da casa já faz tempo, tem gente que está morando no Japão e continua ligado aí no grupo. Então, Claro, é um fundo preto e várias pessoas com imagem grande fazendo assim, torcendo. é? Acabei de descobrir. É o cara tentando sair do umbral. Pode ser. Nossa, gente, a Rosângela, no dia da festa lá, ela contou uma piada sobre isso, que é muito ruim de contar. Não vou contar aqui. Não, né? Você pode. Não pode, não pode. Pô, então, passa no grupo. Né? Também não pode não. Mas é que me veio na hora a cabeça. Na cabeça. Muito bem, gente. Então vamos lá. O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar, ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova. A resposta: pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Se vence os obstáculos que nele encontra. Mas a escolha não depende sempre dele. Ele pode pedir. Continuando. Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido por ele? Se o recusasse, sofreria sempre mais do que aquele que não tentou nenhuma. É muito interessante. Eu recomendo fortemente, quando nós estivermos estudando, tanto o prelúdio, né? Ou seja, antes da reencarnação, quanto a reencarnação em si, que é esse tópico que nós estamos estudando, né? A leitura do livro Missionários da Luz, dos capítulos 12, 13 e 14, que tratam da reencarnação de um espírito, né? A reencarnação do Segismundo. Né? E ali vem desde do encontro do espírito com os pais, e aí vem todo o assunto, aí o André Luiz vai lá num lugar, lá no nosso lar, que trata sobre reencarnação, né? E um dos casos, né, chega uma senhora e que vai reencarnar, uma pessoa, né, uma mulher que vai reencarnar, e aí ela vem num tipo de trabalho que é mais missionário, né, do que assim, uma coisa que nem nós, né, que vai pegando todas as durezas aí da coisa, porque ela já passou pelas durezas. Então, ela já está mais legal. Então, o corpo espiritual dela, né, não tem, assim, tantas marcas difíceis que vai impor ao corpo físico, ou precisa disso ou daquilo. Né? Então, é um corpo bonito, de uma mulher bonita. Aí ela pede para os seus mentores, né, ali, pessoal que trabalha com o processo de modelagem, né, do que vai acontecer, ela pede que tire uma boa parte da beleza dela, para que aquilo não a distraia na tarefa que ela vinha para fazer. Certo? Então, ela ia nascer um pouco mais feinha do que estava previsto. Né? Exatamente porque
para ela seria melhor que ela não ficasse na tentação, né, da vida terrena. É muito importante a gente entender isso. Existe uma programação prévia, né, para aqueles espíritos que têm condições de fazer as escolhas, como ele diz ali. Mas ele não determina. Na verdade, ele pede que seja de um jeito ou de outro, né? Não quer dizer que vai acontecer exatamente daquele jeito. Por quê? Quando nós reencarnamos, e aí vai além da questão do corpo físico, né? Mas vai também da necessidade de aprendizado do espírito, de comprovação daquilo que ele aprendeu e se propôs a realizar. Mas não podemos esquecer que esquecemos. Exatamente. Ou seja, antes de reencarnar, no processo da reencarnação, nós esquecemos o nosso passado. É como se fosse um papel em branco. Agora nós vamos escrever uma nova história. É lógico que essa nova história tem, lá no nosso subconsciente, né, toda aquela história que nós temos como espíritos imortais, ela está lá conosco, não tem o que fazer. E elas vão aparecendo. Quando nós estamos na idade já de adolescente para adulto, né, aquelas tendências do passado, vejam, não são as ações, as tendências do nosso passado começam a aparecer. E aí nós podemos errar e não cumprir com aquilo que nós nos propusemos. Ou as tentações da vida terrestre, da vida humana, né, como espíritos que somos, e tendo esses esquecimentos, pode nos trazer, infelizmente, né, a questão de falir naquela nossa reencarnação. Aí, o problema é que nós vamos ter que reencarnar novamente, agora sob uma complicação a mais, né? Porque nós perdemos a chance de progredir naquela reencarnação, tendo dado condições para que as tendências do passado vencessem. Esqueci que a gente não está sozinho, né? Você tem os nossos mentores ajudando. Tem. Você tenta desviar e não vai tentar te colocar no trilho de novo. Não é que você está largado, simplesmente. Se você não lembra, como é que você pode ser culpado daqui? Mais ou menos isso. Mas, como o Eduardo falou, é uma programação. Não tem assim, hoje o Eduardo vai estar falando dos espíritos nesse dia aqui no nosso cantinho. Não é assim que funciona. São linhas, né, que determinam aquilo que é importante para o espírito passar. E são muitas variáveis, né, na realidade. A Rô estava até contando uma vez uma história de uma pessoa que ficou bem claro. Eu não sei se era de um livro ou do que foi, mas a pessoa reencarnou. O propósito era que os dois se reencontrassem, né, para juntos retomarem algumas coisas, trazerem alguns espíritos como filhos. Essa tendência que é tudo normal. Só que na juventude, né, a moça tomou um rumo diferente e acabou tendo um filho, depois acabou se casando com uma pessoa que não era aquela que ela deveria, tal. Quer dizer, foi vamos dizer assim, um desvio de rota, né? Mas depois, naturalmente, as coisas foram acontecendo e ela, de repente, encontrou de novo o cara com quem ela tinha
eles dois tinham programado antes da reencarnação. Então, o desvio de rota pode ocorrer, gente. É muito, muito natural, é muito comum acontecer essas coisas. A gente pensa que está tudo definido, não está. Certo? Ó, não existe o determinismo a não ser, né, o determinismo do bem. Ou seja, todos nós vamos chegar, ascender ao bem. E na encarnação a morte, né? Isso não é uma coisa que é fato. Sim. Fato, né? Mas o resto todo, imagina a programação numa reencarnação, cara. A coisa não é tão simples assim. Então, nós temos possibilidades de dirigir numa direção, na outra, na outra, na outra. E é por isso que lá, né, na música você tem escolhas. Você está fazendo escolhas constantemente. E as intercessões? Pois então, existem. Eu queria contar um caso. Conte-se. A mãe, muito assediada sexualmente, pedia para que, se tivesse uma filha, que a filha não viesse com o corpo bonito para que não passasse pelo mesmo problema. E aconteceu, a filha não veio com o corpo bonito. E aí a gente até hoje não sabe se foi intercessão ou não, mas a gente supõe. A senhora tem América para isso também. Pois é. Ou o próprio espírito, antes de reencarnar, fala assim, minha nossa, ela está passando por tanto terreno, Vamos evitar. é melhor eu evitar isso. Né? Não, mas esse é um ponto. Né? Existem essas intercessões, né? Realmente a espiritualidade, mas ele está colocando aqui. Você pode programar, você pode desejar, mas a espiritualidade superior, que nos conhece muito mais do que nós imaginamos, né? Não vai dar certo, isso vai ter que caminhar, não fazer desse outro jeito aqui. Aí o corpinho vem um pouquinho diferente. Mas se você insistir muito, chega uma hora e fala, tá bom. Só que, tipo, não reclama depois que eu já... Aquela que pai e mãe adora. Não falei que as cartas não é essa. Eu avisei, né? Você chega lá, o cara com o tablet e fala, não deu certo. Se não, gente, seríamos bonecos, concordo? Não estamos sozinhos, que a espiritualidade está nos ajudando, mas temos o poder de decidir. Quanto mais a gente educar para o bem o nosso livre-arbítrio, teoricamente, menos a gente vai errar. Mas... Bom, gente, essa questão aqui eu já li umas 3, 4 vezes, eu achei estranho, não sei como é que está nas outras edições, olha só. Poderia acontecer que uma criança deveria nascer, que deveria nascer, não encontrasse espírito que quisesse se encarnar nela? Ao contrário, né? Isso aqui pode ser tradução, tá? Está na outra edição também isso? Porque é estranho, não é a criança que quer encarnar, é o espírito que vai encarnar no corpo da criança, ao contrário, a coisa aqui. Não, mas veja. Mas a pergunta é seguinte, a pessoa não sabe, isso aqui é o começo, não sabe. Não, gente, ela está falando como se o corpo precisasse de um espírito. Eu estou entendendo isso aqui. Olha só, poderia acontecer de uma criança, não do espírito, que deveria nascer, não encontrasse espírito e quisesse se encarnar nela, é o contrário. Eu acho que aqui pode ser a tradução, tá? Não, eu acho que, na verdade, a gente lembra o seguinte, o Kardec, ele pegou um monte de informações, inclusive de grupos que já estavam fazendo perguntas e respostas aos espíritos. E, obviamente, né, nós não podemos esquecer da influência do médium. Sim. E, muito provavelmente, né, se tinha aquela ideia, principalmente no catolicismo, se tem essa ideia, né? A criança. Oi. Hello, tudo bom? Tudo. Oi, tudo. Deixa eu Você é a perguntar. turma mais firme que eu conheço, assídua, tudo direitinho. Depois, ele fala com vocês sobre eles vão querer fazer uma coisa no final. Então, nós estávamos começando hoje e uma das perguntas que foi feita é quando que vai ser? Quando que vai encerrar? O último de novembro ou 1º de dezembro? Para você decidir, porque estão com enquete agora para ver as escolas, né? A gente tenta seguir em poucas escolas.
Porque tem escola que acaba numa data, tem outra, aí começa a formatura, não sei o quê, começa a ficar mais difícil, né? Mas vai ser um dos dois, com certeza. Ou o começo ou o 7. Bom, de qualquer forma, a gente está se propondo, em princípio, não foi todo mundo que levantou a mão, não, mas, né? Eu levantei as duas mãos, tudo bem, não adiantou nada. Seria animado, gente. A gente vai fazer um jogral. E aí a gente quer um jogral alegrinho, alegre mesmo, brincando com as coisas, mas uma brincadeira Tem um que tema? Por que está escrevendo não temos. Pode, se você conseguir que os nossos amigos te passem alguma coisa, ou Pode você ser uma mesmo encarnação, criar. como seria. Eduardo está lá na frente, está assim. 1, 2. A gente podia contar uma reencarnação, gente. Começo, Na né? apresentação cultural tivemos que treinar o constante. Mas o Eduardo não vai, quem vai fazer? Quem vai fazer? Eu faço. Eu vou fazer com o Eduardo, mas eu faço. Viu? Tá bom, Tudo bem? tudo bem. Beleza. Está decidido Se que a alguma gente coisa faz. diferente, uma ideia diferente, a gente está falando para vocês, tá? Beleza. Tá Você bom. tem uma turma animada aqui. Viu? Tem bastante gente hoje. Só que Eles ficaram ficam tudo assim, quietinho. vai, Eles ficam todos quietinhos, não quer subir lá em cima no palco. Tal. os quietinhos, tem que pelo menos dar umas aplaudidinhas, dar umas forças. Contar um cartazinho. Assim. Isso, Tá bom, Rô, obrigado. Faremos um brainstorm no nosso grupo depois, né? Aí eles... Não, ok, gente, é que eu entendi a pergunta, Então. realmente, porque é o contrário, uma criança que é encarnada não encontra um corpo. É que, lembra, Posso só falar uma coisinha? Eu recebi várias psicografias brincando com nomes, como a sua. É? Para você. Sim, eu lembro. Ela é uma, mas são várias que eu recebi. Cada uma conta uma história. Conta de um que era alcoólatra, mas depois foi trabalhado e tudo mais. É tudo rimadinho, é a coisa mais linda. Eu estou com dó de não ter aproveitado isso aí. Pronto, dançou. Então. E tem que ser gente que leia, pelo menos, né? Decorar, vai ser. Então. Eu vou ver se eu acho no meu celular uma. Eu leio para vocês verem mais ou menos como é, para ver se é aprovado. Tá Se bom. vocês não gostarem, a gente vai fazer ideia. Deixa eu ver se tem lá no celular. Tá bom. Obrigado, Rô. Já volto. Tá. Então, lembrando, o que acontece, né, na visão católica, né? Deus, ele dá o sopro de vida para a criança quando ela nasce. Essa é a ideia. Portanto, antes, não tem espírito. E é nesse sentido que vem esta pergunta. A criança vai nascer. E cadê o espírito para poder, né? Essa é uma visão, esta pergunta traduz bem, né, a visão católica, que era muito forte na França no século XIX. Hein? Essa semana com o Evangelho, ele se assustou quando eu falei que eu era espírita. Fez assim, né? É mesmo. E Que pena. eles não compreendem que esses vários espíritos que tinham reencarnação, a cabeça deles não é cabível, que as pessoas, os espíritos ficam aguardando para reencarnar. Então, na concepção, ainda dessa forma. Quando vai no seu corpo, Deus dá o sopro. É o sopro do espírito. Claro, eu vou pro inferno. E você sabe que a resposta está dentro do que você estava falando mesmo, porque olha só que interessante. Deus aproveria. A criança que deva nascer de água está sempre destinada a ter uma alma, né, de criado sem finalidade. O que o Pedro falou, é o conceito... É um conceito católico aí, bem próximo. secular. Lembrando que os evangélicos, dependendo da vertente, principalmente
quando você fala dos presbiterianos e dos luteranos, né, são cismas católicos, né, certo? Eram padres católicos que divergiram da forma como os papas definiam as coisas e falaram, não pode ser desse jeito, tem que ser do outro jeito e tal. E tiraram o latim, né? Imprimiram a Bíblia, né? Para o público, para o vulgo, né? Para o povão, certo? E passaram a ter a Bíblia na mão. Porque no catolicismo é o padre que é o cara que chega a Deus por você. Você não vai chegar lá. Por isso que as missas eram em latim, né? E é muito interessante, são visões diferentes. Certo? E aí é natural que mesmo os evangélicos pensem dessa forma. Que é na hora de nascer que Deus põe o espírito lá, coloca uma alma lá na criança. Essa que é a ideia. Mas a visão espírita está muito clara em todas as outras perguntas. Eu imaginei que pudesse ser problema de tradução, mas não. Esse realmente é aquela visão. Não, tem até hoje. Aí, quando colocaram a Bíblia para o vulgo, começaram as interpretações também na letra só, e trouxe assim, essa confusão que a gente viu. Vamos para a próxima? Uhum. A união do espírito, a 337, com o corpo pode ser imposta por Deus? Respondendo. Pode ser imposta, assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está ainda apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir a ser para ele um instrumento de castigo. Bom, traduzindo mais diretamente, né? Efetivamente, a resposta dos espíritos continua seguindo na linha de que Deus vai trazer para a criança aquele negócio. Se a gente imaginar hoje que nós temos condições de ver a criança, né, no corpo da mulher. Só usar o ultrassom, você vai ver a criança lá no corpo da mulher, direitinho. Né? Qualquer excrescência que apareça, inclusive a medicina hoje tem tecnologia suficiente, né, providenciada pelos engenheiros, você entendeu? Mas são os médicos que sabem a coisa lá, mas eles conseguem fazer cirurgias no feto, né, para correções de diversas doenças, diversas dificuldades que a criança teria ao nascer, né? Desde criança poderia estar sofrendo. Muito bem. Entretanto, o que prevalece para essas causas, né, de deformações, né, malformações e tudo, isso está no espírito que vai reencarnar. E é o espírito reencarnante que vai impedir as células que vão começar a se dividir e criar o corpo da criança, certo? Que vão, né? Pode entrar. Certo, só um segundinho, deixa eu terminar esse... então, é o espírito que vai determinar como que o corpo vai ficar. Porque ele traz essas coisas do seu corpo espiritual. Ele traz isso.
E por isso que ele coloca, inclusive, a palavra castigo. Por que castigo? Bom, porque antes ele necessariamente fez coisas que não podia ter feito, que levaram ele a, né, colocar em si mesmo, né, as consequências, aquilo que ele tem dele são as consequências dos atos praticados em uma ou muitas outras encarnações, e inclusive como espírito desencarnado durante um tempo. E aí ele vai reencarnar, necessariamente o progresso tem que ocorrer, ele vai reencarnar, né? E ele, então, pode trazer no corpo físico, né, tudo aquilo que está dentro dele. E é muito interessante porque isso fica claro para nós, né, que o corpo físico acaba sendo um filtro para deixar no corpo físico as mazelas do espírito. Depois, quando ele morre, desencarna, ele vai estar livre de um monte de coisas que ficaram para trás. Ele vai progredir. É por isso que tem aquelas músicas, né? Tem até um negócio, vai voar, né? Amanhã sem as asas quebradas, essa gaiola de libertação, né? Ele vai voar. Fala, Rô. Eu achei duas. Vou ler uma que é de um cara que chama Rogério. Eles pegam um nome e vão contando uma história, tá? Mas é um nome fictício, vamos dizer assim, né? Rogério era um homem de bem, mas tinha lá os seus vícios. Jogava e bebia muito e era só desperdício. Mas fazia tudo escondido, porque não saía bem. Seu trabalho era difícil, dava exemplo também. Rogério, um professor que era muito admirado, mas não via a hora de sair e jogar o seu carteado. A bebida sempre acompanhava toda aquela sua jogatina. Dormia tarde, mas sempre acordava para cumprir a sua rotina. Mas a saúde, vocês bem sabem, é algo muito delicado. Rogério era jovem ainda, mas achava não estar errado. Arranjou amigos do além que tinham os mesmos gostos. Porém, quem me conhecia percebia a expressão em seu rosto. Estava mudado, Rogério, talvez até envelhecido, mas caído na mão um artigo que o deixou convencido. Era sobre obsessão. Ler tudo com avidez. Seu espírito assim aprendia e assim a lucidez. Percebeu quando gastar em tempo, dinheiro e saúde. Então se pôs a mudar, e isso fazia miúde. Bastou dar oportunidade, os espíritos não ficaram omissos, vieram para ajudar, lembrando o seu compromisso. Foi duro, mas ele venceu e começou a frequentar um grupo que ajudava os vícios a abandonar. Em sua jornada dupla, de aulas do centro e o AA, encontrou a amiga de outrora que também queria parar. Hoje, fim da sua passagem, como mais um vencedor, dedicando tudo na vida e entregando-se com amor. Aqueles que lhe eram afins no vício e na perdição. E no dia de sua partida, só se ouviam preces sentidos de muita gratidão. No passado, Rogério Carilho levou muitos consigo. Nessa vida, ele se reergueu ajudando a netos amigos. A alegria do dia do Cristo na luta por um pouco mais forte participa mais leve do que o bom partido de Olha. Essa é uma, né? Uhum. Tem várias. Eu vejo uma bem sincera. Vocês veem que cada uma tem um tipo de trabalho. Essa que eu vou mostrar mais para ler, porque ela está com a letra ainda da psicografia, no passeio, que ela vai trabalhar. Vitor, essa é muito bonita. Vitor sempre cresceu ouvindo coisas do tipo: precisa ser homem, menino. Homem não chora, eu digo. Foi muito difícil ser normal com todo aquele peso. A fala paterna mudar-lhe e tirar-lhe cedo o conchego. Nem a mãe podia agradar a criança que era herdeira, não de fortuna, mas de nome, e a descendência na veia. Isso tornou-o seguro além da conta, diria. Vitor questionava tudo, até que roupa vestiria. Queria contar o que sentia, mas era chamado de fraco, e Vitor ficava assim, cada vez mais murado, do qual não via saída, a não ser se esforçar para ser
o homem honrado e forte que não queria vencer. Não importa que quem lhe pedia, mandava que fosse assim, fosse frágil por dentro e queria só um colo para dormir, pois também carregava o peso do seu amor brutalhão, a correr nas veias um nome que nem valia 1 milhão. Mas a vida é sábia e eficaz, e mostrou que, apesar da exigência, foi o amor e a paciência que acolheu esse pai na existência. Foi grito de sua bondade, na voz mansa, e com todo fervor, que cuidou desse pai na velhice, e o fez com muito amor. Fosse ele o filho machão, pagaria alguém e seguiria para cuidar de outra questão, que era só fantasia. Mas na vida, que conta é isso, esses atos diários e ternos, dedicados apesar de um homem parecer cuidados maternos. A reencarnação colocou esses dois na desconfortável situação, para na dor e na tolerância, sem julgar o filho dedicado, aceitar, quase subjugar o amor de qualquer circunstância. Está legal. Gostei disso. É um tema bem. É um tema, acho um tema interessante. Tem mais de 15, né? Usando e acompanhando. Muito bem. Então, Mas não é na linha que vocês queriam de jogral. jogral, não é só jogral. Vocês podem fazer mais jogral, Vai ser um pouco mais alegrinho. divertida, né? Não, mas é eu que falei. Não, mas, Se vocês quiserem, eu posso não, mas você tentar pode escrever falar uma coisinha mais alegre. Mas acho que, não sei, a minha opinião, esse tema é muito atual, sim. Né? A pressão que os filhos sofrem em função da educação dos pais. Isso acontece muito. Talvez para o público seja interessante alguns gêneros. Qualquer coisa tem que dar uma mexida. Tem direitos autorais nele, senão a gente pode mudar algumas coisas, assim, só para ficar mais. Não, eu acho que a gente pode pegar esse daí, sim, porque cada verso pode ser Alguém falando, alguém falando, né? Uma estrofe e tal, de cada um. E às vezes, E a gente pode fazer mais do que um. Hã? Às vezes, quando eu recebo, eu sei sobre quem eles estão falando. Transformo em versos a história de alguém encarnado de um jeito bonito. Às vezes você olha aquela história e diz, nossa, eu nunca tive isso por esse prisma, né? Sim. A gente olha com outros olhos, que é o olho do julgamento. A gente não vê quando está vindo, quem já está em outra pessoa, né? E é muito interessante porque o Eduardo recebeu uma para ele para fome, né? E eu recebi, eu tenho uma que você já falei com meu pai. Depois eu recebi uma de gêmeas. Falava, foi muito interessante essa aí. Eram gêmeas que vieram gêmeas, né? Que uma delas era mais submissa e a outra era mais. E depois, na adolescência, inverteu. E aí fala do passado delas, né? E por que elas eram como gêmeas, e juntas, e parecidas, e tudo mais, né? E acho que esse primeiro não pensar, não conheço, né? Que era dos pacientes dele. Olha. Bate o olho e diz, gente, ele escreveu a vida delas, eu nem percebi que. Porque na hora que você está escrevendo, você não está pensando em ninguém. Você recebe. Mas depois, às vezes, tem uma televisão, você fala assim, nossa, isso aqui. Aí você vai entrando no que foi dito, o negócio que pode ser perfeito. Se não for, poderia ter sido, poderia ser, né? Se vocês quiserem que eu traga mais alguma que vocês escolhem. Eu acho que das duas aí, essa segunda foi melhor, então pode ser. De repente, a gente pode fazer mais com uma. Tem ótimo. Tem muita coisa escrita já que faz isso. Uma das salas vai, se tudo der certo, né? Ensinar uma reencarnação. Já foi ensinado muito lá atrás, né? Espíritos vindo, pedindo durante o sono do pai para a mãe receber, né? E um deles é um desafeto. Né? A história do Sigismundo. A história do Sigismundo, exatamente.
Então tá bom. Tá. Eu fico devendo Você pode pra mandar- vocês as histórias que eu tenho Ô, passadas lá. você pode. Porque passa para o Eduardo, lá põe no grupo, a gente já vai lendo lá, quando você tiver mais algum. Ah, eu vou tentar passar, vou ver as que estão Aham. já digitadas, Já eu vou digitadas. fotografar. Mas Essa daí tá legal, sim. Está melhor do que a outra. Que já tá. Essa segunda eu achei mais Mas todas interessante. estão passadas, é que eu não achei aqui no meu Andrade. Ah, tá. Se Não, tá aqui, bom. eu não achei. Tá. Aí eu vou passando para vocês. Tá bom. A gente vai fazer alguma coisa, com Eu certeza. fico com dó, porque isso aqui eu acho que podia ser perdido, tinha que ser aproveitado. Você nunca pensou em publicar isso? Mas eu Hoje você tem publicação de livro, você pode fazer pela Amazon, não precisa, pode ser de livro, não precisa fazer tem um papel. processo dentro da casa, né? Tá bom. Se eu pudesse, tem muita coisa que eu gosto que eu poderia ter à disposição, porque está tudo já doado para o centro. Já tem um papel assinado, um papel lançado, que é tudo do centro. Então, até para autorizar, teria que passar por um processo aí, né? É. Mesmo assim, só não vai para frente porque vai chegar uma hora que vai para frente. Depois que eles se encarnar. Não. Mas aí muita mas gente não sabe vai que é bom, aproveitar, porque cara. aí ainda faz mais sucesso. Não é? Aí escreveu muito. Quem aproveitou, já foi embora. Já. Você faz um marketing diferente. Hoje né? eu tô assim, minha filha. Lá em cima nós fomos cantar e falei assim, gente, essa é a música que eu quero no meu inteiro. Por favor, hein? Nada de cremar, você tem que ter os olhos. A companheira, né? Tá acompanhando. Qual delas? Aí, eu achei. Eu quero que ela reaja, que reaja Eu a tudo. achei a publicação escrita dela. Ah, é? Pois se quiser, eu leio, tá aqui. Quer que eu leia? Eu quero. Peraí, eu vou pegar. Porque nós já estamos Eu já perturbei. 10h48. Eu vou marcar. Eita aí. João Fábio. É o João, Fábio, quem é o João? né? Eu sei, mas é João Fábio. Esse é o João Fábio. E a Esse não vai ser a três. Luzia. A Luzia. Eu separei um monte. Vai ficar pra mim mesmo, mas a gente não tem isso. Olha essa aqui. Vai ser usada no final do ano, mesmo assim, vou dar spoiler, tá? Uhum. Bom. Eu tenho raízes que cada um tem. E de meu passado extraio o alimento para o trunco forte do meu presente. E de minhas decisões tomam por base as consequências de minhas escolhas pregressas. E nas reencarnações que se sucediam, eu ia passando minhas tomadas de decisão sobre a veste carnal dos personagens que eu de alguma forma escolhi me tornar. Guerreiro anteriormente de lutas externas, cigano sem apego a nada, profundo e raro, poderoso e depois indigível. Entre tantas experiências terrenas, fui me nutrindo realmente da seiva da aceitação, perdoando este passado e acreditando no perfume que estou me esforçando para produzir e espalhar para todos que se aproximam de mim na confidência salutar e reencontro edificador. Comparsas, vítimas e algozes, já vivi experiências nas três posições, mas hoje humildemente deixo de julgar, porque sei que escrevemos histórias semelhantes, e caminhamos lado a lado, com a coragem e a determinação dos que sabem exatamente onde podem chegar e desejam estar, carregando a preciosa chave do perdão como mestre, a abrir portas antes jamais percebidas. Perdão, hoje eu sei que somos um, somos muitos. Tudo bom. Quem já ouviu a música Raízes? Né? Né? Ela mexe mesmo com a gente. A primeira vez que eu vi, nossa. Tem muita coisa. Se vocês quiserem coisa diferente para fazer alguma mais alegria, tem também. Posso procurar, tá? Só que vocês decidam. Não, não. Você vai algumas, mando tudo. Vocês É melhor, escolhem. que a gente pode fazer um debate. Faz o seguinte, tá? Hum. Tem coisa que eu vou passar do jeito que tá. Vocês tentam digitar. Se Ah. eu digitar tudo.
Aí eu posso mandar mais. Pode ser? Pode, Pode tudo ser. bem? Tudo bom. Tudo bem. Então, tá bom. Que bom. É só a gente. Tem que pensar. Fazemos Boa, obrigadíssimo. minhas metas para essa encarnação. Vencer a preguiça. Tchau. Tchauzinho, obrigado. São 10h51. Tá bom. Mais uma? Então vamos. Se acontecesse que vários espíritos, 338, né, se apresentassem para o mesmo corpo que deve nascer, o que decidiria entre eles? Resposta: vários podem pedir. Nesse caso, é Deus que julga qual deles é o mais capaz para desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Mas eu disse, o espírito é designado antes do instante em que se deve unir ao corpo. Não lembrava dessa influência católica, assim, dessa parte do espírito. É muito catolicismo. Não lembrava mesmo dessa referência. Então, é natural que venha uma resposta desse tipo, certo? Que é assim, bom, então é Deus, pronto. Está Se Deus for resolvido. para o universo, ele vê qual o espírito que vai encarnar aquela criança. Pô, Deus, tá atrasado. Tem um monte esperando. Então, é por isso que o cara não consegue entender que tenha fila, entendeu? Para habitar um corpo de uma criança. Porque ele acredita que Deus cria o espírito na hora ali. Não pode ter espírito pregresso. Porque eles não aceitam a ideia da reencarnação. O mais curioso é que Olá, seja bem-vinda. Tudo bem? o mais curioso é que depois de fazer essa tal afirmação, ele colocou que dentro do Evangelho, eles colocam que pessoas que estão atreladas à religião não vão. O engraçado é que o espiritismo nem existia quando escreveu Bom, a Bíblia. na né? Bíblia isso não está escrito em lugar nenhum. Tá, isso. Não. Porque, inclusive, não existia, quando foi escrita a Bíblia, certo? Não existia espiritismo, não existia a Umbanda como religião. E Mediunidade, nem candomblé, nem nada. nem mediunidade se pensava. E nem a palavra mediunidade. Hein? Sim, mas essa Não, olha, quando Moisés, na verdade, não é só Moisés, estava no conselho de ancião, que era o único lugar em que poderiam ir com os espíritos falar, né, para dar noções, e avisar, e todos os profetas, né, médicos de qualquer lugar, ficavam falando um monte de besteira. Ou então, ele falava, não pode. Só aqui dentro. E eles exploravam o povo. Aí tinha essa história. Olha lá, eles faziam. Os mormons, todos os evangélicos também compartilham. Você não está preocupada. Mas todo mundo com isso. Então, Vai ser. então essas proibições, todas essas coisas, né, são enxertos que são colocados para poder defender a ideia que eles têm lá. Não, mas tudo bem, né? Tudo vai fazer. Religião é sectária, né? Cada um Felizmente. tem as suas Não, aí você vai entrar na divindade de Jesus, que foi colocada há 200 e poucos anos, que ele não era Deus, aí para enrolar a gente, inventaram a Santíssima Trindade, que é tudo igual. Você não pode equiparar uma criação a criatura ao Criador. Impossível. Deve ter alguma coisa acima do Criador, certo? Se você equipara a criação ao criado ao Criador, alguém criou o Criador, então. Porque se já tem alguém igual a Pois ele, isso é lógico. Então você tem que ter alguém acima. Não deixa de ser Deus. Só que você fala isso, o cara. Eu ouvi de um evangélico que não era o mesmo Deus, não. E o Deus a quem ele servia era desse jeito. E o Deus a quem os outros, as outras
religiões, etc., serviam Nós tivemos uma em Limeira, lembra? Muito, assim, uma pessoa muito boa, tudo, ela virou para nós falando, sabe que eu não sou espírita? Assim, não. O Deus de vocês é muito simples. Nós ficamos olhando para ela Foi assim, por isso que eu não aceitava. como assim, muito simples? Não era rebuscado, nada, né? Assim, o que é Deus, não quem. Ela falou, é muito simples, então eu não consigo aceitar. Se o Deus complicado, a gente fica com o nosso que é mais simples, né? Tem que Deus ser simples é algo complicado também, né? Mas eu acho que a pergunta sempre tem que ser: explica racionalmente como Deus é bom e justo ao mesmo tempo. Aí você mata qualquer coisa. Você não põe reencarnação. Eu vou dar a reencarnação. Não tem. Não tem. Então, essa resposta aí Eu que fechei a resposta. é muito ruim. Já fechei de novo. Não, mas é muito ruim essa Eu não resposta. lembrava dessa toda essa pergunta. É porque eu tenho quase certeza que isso daí veio de um conjunto de perguntas e respostas com um determinado médium que devia ter muita visão. Que o Kardec ele era claro, né? Ninguém precisa mudar de religião para ser espírita. Você tem que aceitar as coisas. O problema é que, ao ser espírita, naturalmente as consequências do que está escrito no Livro dos Espíritos vai contra os dogmas de todas as religiões. Mas ele resume aqui, ó. Ele resume bem, então, no final da resposta, ele fala, mas eu disse, o espírito é designado antes do instante em que se deve vir ao corpo. Então, ele já dá aquela assim, opa. Pois é, Mas é isso, né? pois é. Mas é que, então, só que no Espiritismo fica muito claro, porque em outras ele vai colocar isso, que é na concepção que o espírito é ligado ao corpo. E, portanto, necessariamente, ele não é na concepção, mas é muito próximo da vida, das primeiras divisões celulares. Mas é ele que preside e impinge ao corpo físico aquilo que ele traz dentro de si. Se eu tiver uma mão atrofiada no plano espiritual, porque a minha consciência diz essa mão fez mal e eu quis, agora ela não funciona mais para fazer o mal, eu vou levar isso para o corpo para o corpo físico que vai nascer com essas coisas. E tem que ser pré-existente. Tem que ser pré-existente, não pode ter uma criança linda, bacana, que vai. Aí Deus fala assim: ó, esse espírito todo foi lá e a mão da criança entorta e ela nasce. Aí Deus é injusto. Opa, Deus não pode ser justo. Ele é perfeito. Começa é duro. O espiritismo obrigatoriamente leva a gente a pensar. Quando você começa a pensar, os dogmas vão caindo. Você percebe que aquilo é um jeito de te enrolar, né? Pelo poder, seja pelo que for. Nem vamos entrar nesse aspecto. E não é todo mundo que está disposto a pensar. É muito interessante. Eu estava conversando com um amigo ex-católico, que ele agora se diz espírita. Tudo bem. Ele, inclusive, frequenta um centro espírita e tal, mas ele não vê do jeito que nós vemos a questão da reencarnação, das coisas e tal. Ele é espírita no contexto geral da coisa. Mas ele aceita o espiritismo como uma fé e não como uma coisa lógica, como uma ciência lógica. Uma filosofia, porque eu falei sobre esses 3 aspectos, né? A filosofia, o aspecto científico de tudo aquilo que envolve as relações entre o mundo material e o espiritual, né? E o religioso que, naturalmente, a moral
né, cristã leva você a pensar em Deus, porque o Espiritismo é criacionista, no sentido de entender que existe a inteligência suprema, que nós chamamos de Deus e que criou tudo. Ele não vê dessa forma. Ele até vê, mas ele entende isso como um artigo de fé. É muito interessante. Interessante que o Espiritismo ele traz a fé raciocinada justamente por isso, né? Porque ele te mostra a religiosidade, que é religar com a divindade, de uma forma coerente, né? E não porque você tem coisas externas, é muito legal, mas é pensar, né, cara? E quando eu falo pensar, não é pessoas sejam necessariamente estudadas ou não, não é isso. É a forma como o espírito encara, como nós, como seres viventes, encaramos todo esse contexto. Quando fala que o pessoal que quer pensar, você vai encontrar pessoas muito bem posicionadas intelectualmente que não conseguem pensar nisso. Preciso encerrar. Sim. Desculpa, ninguém mais vai falar nada. Então, Mas é muito interessante a ciência acompanhar esses casos em que os pais escolhem em banco de espermatozoide genético, não é? Temos isso? tem, né? Hoje tem. Porque se o espírito traz impresso na as características que vai dar o corpo, né? Esses casos vão preferir. Pois é. Porque aí desmascara, quer dizer, quebra, talvez por todas essa. Pois é, mas aí é tudo trabalhado nesses casos, quando você usa banco de esperma e de óvulos, né, para gerar o bebê de proveta, né, eles fazem várias conexões e colocam no útero da mulher, mas pode vingar ou pode não vingar. É tudo na possibilidade. E se quer ver para você escolher o espermatozoide de um homem perfeito, da mulher perfeita, os dois mais belos e inteligentes do mundo, tá? E vier um espírito trazendo suas deformidades, eles vão falar que isso daí foi a estatística que Deus deu. O meu espírito. Eles querem levar o que é feito nos animais para morrer diferente. Melhoramento da raça. Muito bem. Então, vamos tranquilizar a nossa mente, o nosso coração, vamos nos unir em pensamento com os nossos mentores espirituais, agradecer por esses momentos de estudo, essa troca de conhecimentos, né? Esses momentos de alegria. E queremos pedir que cada um de nós receba um passe espiritual, renovador de energias, que nós possamos também, ao longo de toda a semana, deixar, né, a nossa mente, o nosso coração aberto à ação poderosa e bondosa dos benfeitores espirituais, intuindo-nos para que possamos sempre fazer as melhores escolhas para todos, né, agindo no bem de todos. Deixamos a nossa prece entregue nas mãos da equipe espiritual, encerrando a nossa reunião, e que possamos levar aos nossos entes queridos tudo aquilo de bom que aqui recebemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Vamos em paz, que o Senhor já pensa. Isso. Só para dizer uma coisa, eu ia dizer para você. Tchau.